Antes de dar um feliz 2022 a todos vocês, eu queria compartilhar um número, bastante chocante na verdade. Em média, todos os anos, 60 milhões de pessoas morrem. Às vezes é difícil ter a dimensão do que esse número significa. A gente poderia somar a população de São Paulo e Rio de Janeiro, dos estados, não das cidades. É como se esses dois estados do Brasil desaparecessem todos os anos. 60 milhões de pessoas. Se você quiser ter uma dimensão um pouco mais palpável ainda disso, é como se de cada 120 pessoas no mundo, uma fosse morrer. Quantas pessoas temos nessa sala aqui? Eu diria que 2 ou 3, estatisticamente falando, 2 ou 3 de nós aqui, não vamos terminar o ano de 2022. Chocante, não é? O mundo parece hoje muito mais seguro, é assim que as pessoas se sentem pelo menos. Porque tem a primeira dose, a segunda dose e a terceira dose da vacina, o que é ótimo. Isso nos permite estar aqui hoje como igreja, por exemplo. É sim uma boa notícia. Queremos animar todos os discípulos da igreja a se vacinarem com todas as 3 doses, para sermos responsáveis uns para com os outros. Ainda que para alguns pode ser um tema de consciência. Mas uma notícia para nós que não temos pensado nisso talvez. As 3 doses da vacina ainda não vão te imunizar contra o vírus mais letal no mundo hoje, que é o pecado. 60 milhões de pessoas vão continuar indo para o inferno todos os anos. Se não entendemos que Jesus é a cura, e a única cura, é o único imunizante contra o pecado, e nós somos os agentes para levar a mensagem de Deus a um mundo perdido. Temos que entender, irmãos, o que isso significa. Se não fizermos nada esse ano, 2022 não vai ter nada de feliz. Feliz para quem? As pessoas todos os anos fazem a mesma coisa. Se vestem de branco, olham os fogos, elas desfrutam com os familiares deles, acreditando que de fato vai ser um ano feliz. E se for o último ano da sua vida? Ou o último ano de alguém que você ama? Pode ser que seja. E o que de feliz tem isso? Se o mundo não continuar sendo evangelizado. Agora sim. Feliz ano novo. Feliz 2022 a todos, igreja. E por que eu acredito que sim vai ser um ano feliz? Eu acredito que não só vai ser um ano feliz. Eu acredito que 2022 vai ser o melhor ano das nossas vidas. Não só como igreja, mas como indivíduos, como discípulos, como cristãos verdadeiros. E por quê? Cada ano na igreja nós temos um tema para o ano. Em anos anteriores tivemos o ano da oração, em que como igreja, mas como indivíduos, cada um de nós se focou nas nossas orações. Tivemos o ano da graça, o ano do impossível, o ano da fé de mover montanhas, o ano passado. E esse ano é o ano do Espírito. E por isso eu acredito que Deus tem nos chamado em 2022 a ter o melhor ano das nossas vidas. Ser guiados pelo Espírito de Deus, a fazer uma diferença nesse mundo perdido. Por isso hoje, nós vamos falar sobre isso. O ano do Espírito, é o título da nossa aula hoje. Eu pedi conselho para o Ataíde, se ele preferia o ano do Espírito ou o ano do bimundial do Palmeiras. Porque é um outro fato que vai acontecer esse ano. Mas ele preferiu o ano do Espírito, então vamos deixar o ano do Espírito, amém? Vamos começar com uma oração, irmãos. Querido Deus e Pai, entramos na sua presença no primeiro culto do ano, o ano do seu Espírito, clamando ao Senhor, Pai, para que o seu Espírito mova ao longo desse ano, mas ao longo desse culto,
Mova os nossos corações, Pai. Por favor, Pai, que possamos viver cheios do Seu Espírito para fazer a Sua vontade em um mundo de trevas, em um mundo condenado, em um mundo contaminado pelo pecado. Nós conhecemos a cura, mas isso não basta. Pai, queremos fazer a diferença, queremos fazer a Sua vontade aqui na terra. Então nos capacita, Pai, a sairmos daqui hoje totalmente decididos em nossos corações, a estarmos cheios do Seu Espírito. Te amamos e oramos em nome de Jesus, Seu Filho. Amém. Olha que interessante, eu falei um dado um pouco chocante, né? 1 a cada 120 pessoas morre todo ano no mundo, não é? Tem um outro dado animador relacionado com o número 120. 120 foi o número de discípulos que começaram a igreja em Atos 2. E é para lá que nós vamos. Vamos ver uma estatística inspiradora agora, em Atos capítulo 2, versículo 36. Vocês estão comigo, igreja? Atos 2, versículo 36. Atos 2, 36. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando viram isso, ficaram aflitos em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro, ele faz a primeira pregação da história do cristianismo. O cristianismo, a igreja, começa bem aqui, irmãos. E Pedro, ele fala qual é a cura do pecado, que fez com que cada um dos israelitas lá presentes, mas que cada um de nós aqui também, matássemos Jesus com os nossos pecados. Ele fala, a solução é que vocês creiam, tenham fé, se arrependam e sejam batizados. Esse é o plano de salvação das Escrituras: fé, arrependimento e batismo. É isso que as Escrituras ensinam que precisamos para estarmos bem com Deus hoje. E quando passamos por esse processo, o cenário muda completamente. Aí sim, como discípulos verdadeiros, podemos acreditar em um ano verdadeiramente feliz. Porque ainda que a gente parta dessa vida, como aconteceu com os nossos irmãos ano passado, Tiago e Joaquim, nós temos a esperança de estar um dia com Deus nos céus. E essa é a maior felicidade que existe. A igreja começou com 120 discípulos, que depois tiveram 3.000 adicionados a eles. E Pedro fala aqui sobre o batismo, a importância do batismo. Normalmente ensinamos que é no batismo, como diz aqui, que a pessoa recebe o perdão dos pecados. É isso que Pedro ensina. Ou seja, quando essa pessoa, ela morre, todos vamos morrer um dia, ela já é perdoada, o que significa que ela vai estar com Deus nos céus. Mas outra coisa, que muitas vezes a gente se enfoca pouco, e é o que eu queria enfocar nessa pregação, é que Pedro também fala, inspirado pelo Espírito Santo, que no batismo não só você recebe o perdão dos pecados, mas o dom do Espírito Santo de Deus. A palavra dom no grego significa presente. O que Pedro ensina aqui é que no batismo recebemos o presente, a habitação do Espírito Santo. E você pergunta, e daí? O que isso muda? Qual é a diferença que isso faz na minha vida? Porque muitas vezes falamos isso, no batismo você recebe o Espírito Santo, mas o que o Espírito Santo faz? Quando pensamos no mundo religioso, pensamos em um espírito que causa um arrepio por dentro. Pensamos em um espírito que faz você dar pulinhos, não sei. Isso não tem nada a ver com a habitação do Espírito Santo, irmãos. Vamos olhar nas Escrituras o que a habitação do Espírito Santo produz em nós. E para isso, olha que interessante, vamos lá no Antigo Testamento, em Ezequiel capítulo 36. É interessante porque o tema do Espírito não é só um tema do Novo Testamento.
é um tema do Antigo Testamento também. Em Ezequiel 36, tem o rodopio do Espírito também, não é? Muitas coisas que a gente nem imagina. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Aqui nós vemos uma profecia do profeta Ezequiel, profetizando aquilo que Pedro iria ensinar anos depois, como nós lemos agora em Atos capítulo 2. Ezequiel está profetizando sobre a habitação do Espírito Santo que temos na nova aliança, quando somos batizados. E aqui Ezequiel define essa habitação do Espírito como uma mudança de coração. É uma mudança tão profunda que o Espírito de Deus muda o seu coração. Aqui o profeta fala, não mais você vai ter um coração de pedra. Para pensar como era o nosso coração antes de sermos discípulos. Talvez alguns de nós aqui, que ainda estamos estudando a Bíblia, já conseguimos nos dar conta disso. Temos um coração de pedra, sem Deus. Mas aqui ele fala, eu vou te dar um coração de carne. Eu vou pôr em você o meu espírito. Ele fala, eu o levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente a minha palavra. Isso implica ter a habitação do Espírito Santo. Implica que Deus te transformou em algo diferente do que você era antes. Então, o perdão dos pecados, ele limpa seus pecados. Você pode ir para o céu agora, mas ainda a consequência do pecado é morte, lembra? E continua sendo. Só que por meio do Espírito de Deus, podemos agora estar vivos espiritualmente. Não precisa abrir lá, mas em Romanos 6, do 1 ao 4, a habitação do Espírito é descrita dessa forma: morrer para o velho homem e nascer uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, a habitação do Espírito é descrita como nos tornamos uma nova criação. Olha isso. Em Tito 3,5, é descrito como a regeneração das nossas almas. Em 2 Coríntios 5,17, fala que nos tornamos uma nova criação. Já falei essa. Olha isso. O Espírito Santo, quando ele habita dentro de nós, ele nos dá vida espiritual. Ele transforma os nossos corações. Eu lembro o dia do meu batismo como se fosse ontem. 1º de dezembro de 2013. Quando eu fui batizado nas águas da USP. Eu estava orando lá essa semana, bem no lugar que eu fui batizado. E é muito especial lembrar o dia do seu batismo, porque nesse dia eu vi o que essa escritura diz acontecer. Quando eu saí das águas, é como se um coração de pedra tivesse quebrado, e dele tivesse surgido um novo coração, um coração de carne, como diz as escrituras. Eu me senti vivo espiritualmente, por ter a certeza que eu tinha um relacionamento com Deus a partir desse momento. Não era só um sentimento, não me entenda mal. Eu sei que no mundo religioso isso é muito pregado, a importância do sentir. Se você sente, você está bem com Deus. Se você não sente, talvez nem tanto. Não, eu estou falando de uma convicção de algo que a Bíblia ensina. Eu tinha essa convicção, e eu sei que cada um de nós aqui também tinha. Mas é interessante, não é? Porque às vezes como discípulos, o tempo passa, e essa convicção se perde, por algumas razões. E ainda que cada um de nós presenciou esse momento único, talvez há 20 anos atrás, como eu estava falando com o Luiz, nosso querido irmão do ABC que vai fazer a Santa Ceia hoje, foi batizado há 20 anos atrás, olha isso. 21, né? 21. Ou pode ser que você foi batizado no ano passado. Você viveu isso. Mas por que isso se perde?
se você tem a habitação do Espírito ainda. Não é que o Espírito saiu de você, você não tem mais a habitação do Espírito. É que existem dois conceitos diferentes, que nós precisamos distinguir um do outro. Uma coisa é você ter a habitação do Espírito Santo, que todo discípulo de Jesus, fiel a Deus, tem agora mesmo. Outra coisa é você estar cheio do Espírito Santo. Outra coisa é o fruto que esse Espírito produz em você. Olha em Gálatas, capítulo 5. Nossa velha conhecida. Gálatas. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A primeira vez que eu li essa escritura, quando eu era um religioso, ia à igreja, mas vivia em pecado, eu tremi de medo. Eu nem consegui dormir aquela noite, porque eu entendi que eu estava longe de Deus, pelos meus pecados. E talvez é a hora de alguns de nós aqui reconhecermos isso. Ainda que você cresceu numa igreja religiosa, e está nos visitando aqui hoje, por exemplo, você pode estar longe de Deus. Se dê conta disso, se você tem praticado esses pecados. E para mim não era um ou outro, eram todos da lista. E no final, a Bíblia adverte: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Uau! Mas sabe o que a gente esquece muitas vezes? Essa escritura não foi escrita para não cristãos, foi escrita para cristãos. Paulo aqui adverte a igreja. E claro, quanto mais os de fora da igreja, mas ele escreve isso especificamente para a igreja na Galácia. Uau. Mas olha o que ele escreve depois, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Paulo contrasta aqui o fruto da carne com o fruto do Espírito. E quando ele diz fruto do Espírito, no grego é singular mesmo, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é como ele diz: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Você não só tem que se questionar se você tem cada uma dessas coisas individualmente, se você tem sido paciente nos últimos dias, se você tem tido paz, tem tido alegria, tem tido bondade, fidelidade, não só individualmente, mas coletivamente, porque o fruto do Espírito é um só. Às vezes podemos ter algumas dessas características por nossa personalidade e não por nossa espiritualidade. Podemos ser pacientes, por quê? Porque crescemos num ambiente que nos proporcionou isso. Mas não porque você tem o fruto do Espírito hoje. O fruto do Espírito é um combo. É uma coisa só. E é totalmente diferente do fruto da carne. E por que Paulo questiona a igreja sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito? Porque acontecia no primeiro século e acontece hoje. Discípulos se sentem vazios por dentro. Discípulos se sentem tristes. Discípulos têm pensamentos, talvez, que nunca imaginavam que teriam um dia. Pensamentos de divórcio, talvez ainda no casamento. Pensamentos de suicídio. Pensamentos de deixar a igreja, deixar Deus. E quando sucumbimos a alguns desses pensamentos, ainda discípulos faltam aos cultos. Discípulos se entregam ao medo.
Discípulos se recusam a ofertar a Deus. Discípulos deixam de orar. Discípulos deixam de ler a Bíblia. Deixam de evangelizar. Discípulos. Por quê? Ainda que você tenha a habitação do Espírito Santo, isso não implica que você está cheio do Espírito Santo hoje, que você tem o fruto do Espírito Santo hoje. Porque ou você está cheio do Espírito, ou você está cheio de pecado. Ou você está cheio do Espírito, ou cheio de você mesmo. Ou você está cheio do Espírito de Deus, como discípulo, ou cheio do Espírito de Satanás. Qual dos dois espíritos você está cheio hoje? Nossa, como assim? Um discípulo cheio do Espírito de Satanás? Não precisa ir lá, mas em Atos 5:3, diz, Pedro perguntou, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ananias tinha a habitação do Espírito, como todos nós aqui, mas ainda assim ele se permitiu encher do Espírito de Satanás. Ele mentiu para a igreja e ele reteve o dinheiro que ele tinha com ele. Tinha a habitação do Espírito. Ter a habitação do Espírito, irmãos, não implica ser espiritual. É como uma árvore. Eu fui para o interior, estava com a minha avó, com a minha tia, que são discípulas de Jesus, foram batizadas ano passado, e lá eu vi uma das árvores que mais marcaram minha infância, um pé de jabuticaba, que fica no quintal da minha avó. E meu avô, ele plantou essa árvore. Foram anos até ela crescer, e ela está lá até hoje. Mas eu lembro alguns dos anos em que a árvore não deu fruto. E meu avô pensou em cortar a árvore. E tinha um apego sentimental para ele. Todo mundo ficou triste na casa quando ele falou isso. Mas ele não chegou a cortar a árvore. Mas ter a habitação do Espírito Santo é isso, é ter vida, como a árvore tem vida. Mas ainda uma árvore vida não necessariamente vai dar fruto. Mas uma árvore saudável, ela sim vai dar fruto. E Jesus promete, se nós estivermos na videira, nós vamos dar fruto. Fruto no nosso evangelismo, mas também o fruto do Espírito, o fruto de crescer no seu relacionamento com Deus. E antes de continuar a pregação, eu quero dar esse alvo para cada um de nós hoje. Para que no ano de 2022, estejamos cheios do Espírito de Deus. E com isso possamos tornar o ano de 2022 o melhor ano das nossas vidas. Tem esse alvo. Não aceita algo diferente. 2022 não pode ser menos que o melhor ano da sua vida. Não importa se é o primeiro ano da sua vida cristã. Não importa se você vai fazer 9 anos como discípulo. Não importa se você vai fazer 30 anos. Cada ano tem que ser o melhor, irmãos. E para isso, nós vamos falar de 4 formas rápidas de como estar cheio do Espírito de Deus. Cheios do Espírito, porque não basta ter o Espírito, precisamos estar cheios do Espírito de Deus. E estar cheio do Espírito, é interessante, é como comer. Eu sei que muitos de nós comemos muito no Natal e Ano Novo, não é? Vejo alguns aqui um pouco mais gordinhos, não é? Já falando em dieta, falando em academia, que é bom. Mas por que isso acontece? Porque você come muito no Natal e adivinha, no dia seguinte você tem fome. Tanto é que você pega o que sobrou do dia anterior e faz umas 4 refeições ao longo do dia, não é? Ou 5, não é? E no dia seguinte de novo, até acabar. E às vezes vai até a terça-feira, 3, 4 dias depois. E aí chega um ano novo na semana seguinte e você continua com a mesma fome de antes do Natal. Parece que você vai morrer antes de começar a ceia, não é? Parece que vai dar algo em você. E aí você come. Você fala, ano que vem as coisas vão mudar. Ano que vem, dia 1 eu começo a dieta. Aí dia 1 sobrou do dia anterior. Aí você fala, tudo bem, é só terminar isso. Aí eu vou parar. Aí sobra por mais 2 dias.
E aí acaba, e você fala, tá no meio da semana. Semana que vem eu começo. Dia 10, que é amanhã. Vamos lá, gente. Assim é estar cheio do Espírito. Ainda que você esteve cheio do Espírito ontem, você precisa estar cheio do Espírito hoje. Vamos em Atos capítulo 4. Primeira forma de estar cheio do Espírito, Atos 4. Versículo 25. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aqui nós vemos a primeira forma que a gente pode estar cheio do Espírito Santo, que é o nosso primeiro ponto: orar radicalmente. Ore radicalmente. Aqui os discípulos, ainda no meio da perseguição, eles oraram para que Deus capacitasse eles a pregar o Evangelho. E uma coisa interessante, já falamos outras vezes, o que é estar cheio, como estar cheio do Espírito. Eu sei que muitos de nós já sabemos isso. E aliás, é o último livro do capítulo do Raul sobre pureza. Animo toda a igreja a ler. A versão, eu não sei se é a versão em português, mas a outra versão sim, amém? Mas isso já foi ensinado para nós. Mas algo pode ser novo. O que significa estar cheio do Espírito, afinal? Eu falei um pouco da habitação do Espírito. E o que é estar cheio do Espírito? Como os discípulos oraram. Eles oraram para que o Espírito os capacitasse a pregar corajosamente. E foi isso que o Espírito fez. Eles ficaram cheios do Espírito e eles pregaram. Estar cheio do Espírito nada mais é que a capacidade temporária de fazer a vontade de Deus. A habitação do Espírito é o potencial de fazer a vontade de Deus. O potencial definitivo, até o fim da sua vida como cristão, você tem esse potencial. Agora, para transformar esse potencial em uma capacidade, você precisa estar cheio do Espírito. Eles oraram, mas não só oraram, eles oraram radicalmente. O lugar tremeu e eles começaram a pregar a palavra de Deus. A questão não é orar, irmãos, é orar radicalmente. Precisamos orar para estar cheio do Espírito. A nossa oração, ela tem que ser como uma academia. Já que muitos estão inspirados aí a voltar à academia, tem que ser como uma academia. Não como aquelas pessoas que vão na academia para tirar selfie no espelho. Não é isso. É academia mesmo. É aquele cara, aquela pessoa que sai suado, sai pingando, sai fedido. Você tem que sair fedido da sua oração, mas bonito espiritualmente por dentro, amém? Maior do que quando você entrou. Mais animado, mais inspirado. Que só porque você orou a Deus. Como ter uma oração radical? Você precisa de sacrifício. E eu acredito que Deus fez assim, de propósito. Ele tornou mais desafiador orar radicalmente do que só orar. Porque Ele quer algum sacrifício da nossa parte. Por isso que em Marcos 1,35, não precisa ir lá, diz que Jesus saiu de madrugada até o deserto para orar. Deus, Ele quer saber até onde você está disposto a ir pela sua vida de oração. Até onde? Até onde você está disposto a sacrificar? Então, pensando nisso, onde você ora? Que horas do dia você ora? Quanto tempo você ora? Que intensidade você ora?
são todas variáveis nessa equação. Para que possamos orar radicalmente. O irmão que me inspira nessa área se chama Vini Greg, que está aqui hoje, não sei onde ele está. Me inspira o coração dele como jovem discípulo, eu nunca vou esquecer isso. Porque eu vi até hoje poucas pessoas fazerem isso, mas o coração dele me inspirou muito. Ele morava lá na região leste, naquele tempo, Vila Matilde, como jovem discípulo. Ele me mandou uma mensagem: eu posso ir até a região oeste, orar com você. Eu quero aprender da sua oração. Ele foi até lá cedo de manhã, marcamos bem cedo. Sacrifício. A gente orou juntos. E quem me inspirou foi ele, com a oração dele. A forma como ele se dirige a Deus, como ele reverencia a Deus, com respeito, com honra, se dirigindo a Deus como Criador, a intensidade, o coração, mas o sacrifício dele. É alguém que até hoje eu busco imitar nas minhas orações. Irmãos, vamos ter orações radicais no ano de 2022. Não só oração indo para o metrô. Não só oração deitado na cama. Não oração em voz baixa só. Não essas orações. A oração que você acorda cedo. Você escolhe um lugar. A oração que começa no dia anterior, na verdade. Quando você planeja o horário, o lugar que você vai orar. Quando você faz seu tempo com Deus, realmente, o tempo mais especial do seu dia. Uma boa notícia como igreja, essa semana vamos ter a oportunidade de orar radicalmente. Vamos começar o nosso ano com uma vigília para toda a igreja. Toda a igreja. Universitários, solteiros, jovens, casados. Vamos orar radicalmente para começar bem o ano do Espírito, amém? Segundo ponto, Lucas 24. Lucas 24, 25. Aliás, vamos pular aqui para o versículo 30. Jesus encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. É uma escritura bem conhecida. Então, com base nisso, vamos pular para o versículo 30. Mas eles não reconheciam que Jesus era Jesus. E Jesus repreendeu a falta de fé deles e começou a ensinar eles tudo o que a Bíblia dizia a respeito dele. É isso que, se você ler do versículo 25 ao 29, fala. Vamos para o 30 direto. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Uau! Aqui os discípulos falam que enquanto Jesus ensinava as Escrituras para eles, o coração deles queimava. Você já sentiu isso, aprendendo um insight novo das Escrituras? Depois de um tempo com Deus, você passou horas lendo a Bíblia. Às vezes acontece, não é? A gente está tão empolgado que a gente perde a noção do tempo lendo a Bíblia. Isso é amar radicalmente a palavra de Deus. Nosso segundo ponto. Ame a palavra de Deus radicalmente. Um insight que a gente pode tirar daqui para estar cheio do Espírito é que insights te enchem do Espírito. Esse é o insight. Insights te enchem do Espírito. E o que é um insight da Bíblia? Pode ser aprender algo novo que você não sabia. Mas também pode ser aprender uma perspectiva nova que você não tinha. Ou pode ser lembrar algo que você tinha esquecido. Isso tudo é um insight da palavra de Deus. É algo que não deixa de ser novo que você aprende. Ou reaprende. Quando temos insights da Bíblia nos nossos tempos com Deus, nós ficamos cheios do Espírito. E o que fazer quando você não tem insights? É uma boa pergunta, não é? Em Salmo 119, 18, tem uma escritura muito boa aqui. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Se você não tem um insight, o que você faz? Ora para ter um insight.
É isso que o salmista faz. Ele fala: abre os meus olhos para conhecer a sua palavra. Então, uma boa forma de você continuar amando a palavra de Deus radicalmente é orando para você aprender mais dela. Orando para Deus abrir os seus olhos. Mas tem algumas outras coisas que ajudam também. Você pode ter um plano bíblico, como o plano de ler a Bíblia todos os anos, porque isso te dá uma visão geral da Bíblia. Você sempre aprende algo novo. Você pode compartilhar tempos com Deus com discípulos e vice-versa. Você pode usar o convívio ainda da igreja. Isso é uma arma muito importante que muitas vezes a gente não utiliza, irmãos. Usamos o convívio para falar de futebol, usamos o convívio para falar do churrasco do Ano Novo, mas muitas vezes não usamos o convívio para falar do que mais importa, de coisas espirituais. Eu quero te dar um desafio nesse convívio, após o culto. Fala de algo espiritual com alguém. Compartilha um insight que você teve essa semana, nos seus tempos com Deus. E você pode ajudar alguém a estar cheio do Espírito, e alguém te ajudar também. Uma outra forma de estar cheio do Espírito, por meio da palavra de Deus, lendo livros do reino. Temos o livro do Raul, traduzido em português, lendo artigos, ainda no site da igreja, ou fazendo o ICCM, que é a faculdade da igreja. Esse ano passado tivemos algumas pessoas que vão se formar no ICCM, e entre essas pessoas me inspira muito um querido irmão, que se chama Manuel Brito. Então, eu e o Manuel somos bem próximos, então eu posso ter mais intimidade com ele e dizer que na idade do Manuel, talvez toda vez que ele tem um tempo com Deus, é um insight novo, que é algo que ele tinha esquecido, amém? Esquece fácil nessa idade as coisas, não é? Então, o ICCM para ele foi insights, ainda que ele tem 30 anos como discípulo ou mais. Mas o que me inspira é a fé do Manuel, a perseverança do Manuel. Eu imagino que não é fácil, por todas as condições da vida dele, tá lá se dedicando a fazer uma faculdade. Mas ele fez, ele terminou, ele aprendeu, ele ficou cheio do Espírito. E se o Manuel, irmãos, pode fazer o ICCM, pode terminar o ICCM, nós podemos sonhar também, amém? Com o ICCM um dia. Então vamos sonhar, tá cheios do Espírito. Terceiro ponto, Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Terceira forma de estar cheio do Espírito, cante radicalmente. Aqui a Bíblia fala, não se embriaguem com vinho. Como discípulos não precisamos de vinho para estarmos animadaços, amém? Eu lembro um cara que veio no culto, ele falou, eu sei o que vocês colocam naquele copinho ali. Não é possível, tá todo mundo animado aqui nesse lugar. Não é vinho, é suco de uva mesmo, amém? Nós estamos animados como igreja, porque nós estamos cheios do Espírito. Se você vai nas igrejas religiosas, tem uma em frente em casa, e ela é toda de vidro. Sério, dá uma depressão passar na frente e ver as pessoas cantando. Porque as pessoas nem batem palma, tão egoístas que elas são. Tinha uma pessoa batendo palma lá. Ela estava no palco, entende? Ela estava animada, mas... E o resto? Por que nós cantamos a Deus? Por que nós batemos palma? Porque nós, independente de cantar bem ou mal, não importa a sua voz, nós cantamos, todos nós, amém, irmãos? Para estar cheios do Espírito de Deus. Meu desafio esse ano é você cantar como você nunca cantou nos anos anteriores. Não importa com quem está do seu lado. Ainda que você desafine, ainda que você erre o tempo da palma, não importa, canta a Deus de todo o coração, canta a Deus nos seus tempos com Deus.
Me inspira a Bia. A Bia, ela canta nos templos com Deus dela. Eu não sei do que os vizinhos ficam cheios, talvez cheios de raiva, mas ela fica cheia do Espírito, amém? Deus não se importa com a qualidade da sua voz, e sim com a qualidade do seu coração. Canta a Deus! Quarto e último ponto, Atos 13, e última escritura também. Atos capítulo 13, versículo 49. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Atos 13, 49. Estou lendo errado. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região, mas os judeus incitaram as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Pregue radicalmente. Quarto e último ponto. Por que os discípulos continuavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo? Porque apesar da perseguição, eles continuaram pregando radicalmente. Alguns já se perguntaram, mas por que pregar todos os dias? Qual a necessidade de pregar todos os dias? Qual a necessidade de evangelizar todos os dias? Porque nós acreditamos nisso como igreja, amém? Nós acreditamos que a palavra de Deus coloca esse padrão em muitas escrituras. Mas uma resposta simples do porquê pregar todos os dias é para estar cheio do Espírito todos os dias. Porque pregar radicalmente é a quarta forma de estar cheio do Espírito de Deus. E talvez aqui esteja o nosso maior problema hoje como igreja. Nos acostumamos ao evangelismo virtual, que é bom, que é útil. Eu animo a todos continuarem evangelizando virtualmente ainda. Mas o problema é que evangelismo virtual não te enche do Espírito. Você pode evangelizar até bloquear do Instagram. Isso não se compara a você sair de casa na chuva, ir até o metrô, talvez com seu filho de colo, ir até a universidade e compartilhar sua fé com alguém. Quero falar com os universitários. Talvez vocês se lembram, antes da pandemia, como era incrível as campanhas. Você ir na universidade e evangelizar 50, 100 pessoas em um dia. Não pelo número, mas pelo que isso significa, pela motivação de querer ajudar pessoas. Não é? E saímos de lá cheios do Espírito. Qual foi a última vez que você fez isso? Temos tempo, estamos de férias agora. Por que não evangelizar com 50, 100 essa semana? É a minha pergunta que fica no ar. Para os solteiros, eu pergunto, qual foi a última folga que você abriu mão para estar na missão? Ano passado, nosso irmão Willy, Nakada, pegou um dos feriados. Ele tem trabalhado muito nesse ano, muito. Ele pegou uma das folgas e viajou para o interior de São Paulo para ter tempo com Deus e fazer um estudo bíblico com uma pessoa que ele estava estudando virtualmente. Ele abriu mão da folga inteira. Ele viajou no dia anterior à noite, chegou de manhã, ficou o dia inteiro com ele, voltou à noite, dia seguinte trabalho. Ele ficou cheio do Espírito. Eu não preciso nem perguntar, eu tenho certeza. Para os casados, qual a última vez você levou seu filho para evangelizar? Eu penso na Dilma, porque às vezes podemos usar isso como um empecilho ainda, como uma desculpa. Eu ouço falar da nossa irmã Dilma e eu fico inspirado, porque não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eu sei que a Dilma foi com o filho dela, Pedrinho de colo, no metrô evangelizar. Com o filho dela, o Cícero também. Porque eles acreditam em evangelismo radical. O que é mais radical que levar o seu filho de colo ainda? Mas pensa no futuro do seu filho ainda. O que vai ser do futuro dele se você não evangeliza? Se você não está cheio do Espírito? Entende? E talvez as pessoas simpatizam mais ainda com crianças, não é? Como levar seu cachorro para evangelizar. Entende?
É sem dúvida mais bonito que você. Então, ótimo! Irmãos, eu queria terminar inspirando a cada bate-papo da igreja fazer o que o bate-papo do Fu e da Kyria fizeram nessa última semana. Eles falaram, chega de evangelismo virtual, chega de bate-papo virtual também. Nós vamos fazer esse ano bate-papos presenciais. Nós vamos sair para evangelizar, porque somos discípulos, amamos a Deus, vamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso tem sido um dos bate-papos mais frutíferos da região sul e oeste. Porque eles têm evangelizado radicalmente. E esse radicalismo começa nos nossos corações, nas nossas convicções. E pensa isso, irmão, se cada bate-papo da igreja imita esse evangelismo, para estar cheio do Espírito. O ano passado foi o ano com mais adições à história da igreja. Foram mais de 100 adições no reino de Deus aqui em São Paulo. Mais de 100 adições. Imagina o que os 340 discípulos da igreja de São Paulo hoje podem fazer se cada um de nós decide estar cheio do Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que esse ano vamos chegar em 400. Eu não tenho dúvida que esse ano vamos enviar São Carlos. Vamos enviar São Carlos. Mas a pergunta é, cada um de nós vai estar cheio do Espírito? Cada um de nós vai fazer de 2022 o melhor ano da sua vida? Vimos 4 pontos hoje. Ore radicalmente. Ame a palavra de Deus radicalmente. Cante radicalmente. Pregue radicalmente. Se nós fazemos isso, além da habitação do Espírito, vamos estar cheios do Espírito. Não só vai ser o ano mais feliz, o melhor ano das nossas vidas, mas de mais de 100 pessoas também. Se alcançamos isso em 2021, quanto mais agora, presencialmente, quanto mais agora, cheios do Espírito, quanto mais agora, no ano do Espírito. E para Deus seja a glória. Amém.